Senhor, posso comprar um pai? Uma pequena garota entrou no escritório do CEO milionário. O que ele fez em seguida mudou tudo. Era uma manhã tranquila de quarta-feira na Blake Empresas. O piso de mármore polido refletia a luz suave que entrava pelos imponentes janelões de vidro. Executivos se moviam rapidamente, batendo nos seus telefones e murmurando em fones Bluetooth. No meio daquela correria diária, Christian Blake surgiu no saguão, tão preciso e composto como sempre. Alto, impecavelmente vestido em um terno azul claro sob medida, a gravata ajustada com perfeição, Christian exalava a postura de um homem que dominava mercados inteiros. Aos 35 anos, já havia sido apelidado de CEO de gelo pela mídia financeira. E com razão. Era brilhante, eficiente e emocionalmente inacessível. Ele assentiu levemente para sua assistente enquanto esperava o elevador, uma pasta com relatórios em mãos. Mas então, algo chamou sua atenção. Próximo à recepção, uma garotinha estava sentada silenciosamente no chão de azulejo polido. Não devia ter mais que 4 anos. Seus cachos loiros emolduravam um rosto delicado com grandes olhos azuis que pareciam estranhamente familiares. Ela vestia um vestido branco, um pouco amarrotado, uma jaqueta jeans grande demais para seu corpinho e tênis arranhados. No colo, uma pequena mochila rosa com brilhos parcialmente desbotados. Ninguém parecia notá-la. Os executivos passavam apressados, ocupados demais. A recepcionista olhou para Christian, incerta como se não soubesse se deveria intervir. Christian hesitou. Algo apertou em seu peito. Contra tudo o que sua agenda mandava, ele se aproximou da criança e se agachou à sua frente. "Você está perdida?" Ele perguntou suavemente. A menina levantou os olhos para ele, claros e calmos. Então estendeu algo em sua pequena mão. Era uma presilha de cabelo, um pequeno plástico moldado como uma borboleta, com asas de falso cristal, já desgastada pelo tempo. "Eu quero comprar um pai", disse ela seriamente. "Eu tenho isso, é especial." Christian a encarou, atônito. Não sabia o que o surpreendia mais, o pedido ou a maneira como seu coração pareceu fisicamente reagir às palavras da menina. Ele pegou a presilha de sua mão, examinando-a com cuidado. Havia algo estranhamente familiar naquele objeto, mas ele não conseguia identificar o que. Limpou a garganta. "Por que você quer comprar um pai?" A menina piscou devagar. "Porque a mamãe chora à noite. Ela tenta ser quieta, mas eu escuto. Eu só queria ajudar ela a sorrir de novo." A respiração de Christian ficou presa. Ele já tinha enfrentado colapsos corporativos, aquisições hostis, ações judiciais bilionárias. Mas para aquilo, ele estava completamente despreparado. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Lírio", ela respondeu levantando-se e escovando um pó invisível do vestido. "Eu tenho 4,5." Ele sorriu fracamente. "Bem, Lírio, eu sou Christian." Ela assentiu, aceitando isso como se tivesse acabado de fechar um negócio. "Eu não posso pagar você", disse ela, quase se desculpando, "mas posso compartilhar minhas panquecas, se você ajudar a mamãe." A boca de Christian se contraiu. "Esse é um ótimo negócio", respondeu. Então, depois de um instante, disse suavemente: "Deixe-me ser ele de graça." Os olhos de Lírio se acenderam, não com alegria, mas com algo muito mais profundo. Confiança. Ela deu um passo à frente, envolveu os pequenos dedos na mão dele e sussurrou: "Papai, ajuda a mamãe." O celular dele vibrou no bolso. Sua assistente se aproximou nervosamente. "Sr. Blake, já são 9 horas." Christian levantou uma mão, sem nem olhar para trás. "Cancele tudo", disse. "O senhor quer que eu cancele sua reunião com o conselho?" Christian olhou para Lírio, depois assentiu. "Sim, eu vou com ela." O saguão ficou em silêncio. Telefones pararam no meio de suas chamadas. Conversas cessaram. As pessoas observavam, incrédulas, enquanto o homem que achavam conhecer se afastava da estrutura que ele próprio havia construído, guiado por uma criança que mal lhe alcançava o joelho. Christian não se importava. Apertou suavemente os dedos em volta da mão de Lírio e juntos eles saíram do prédio.
A porta se fechou atrás deles com um sutil sibilo, abafando o zumbido da urgência corporativa, restando apenas o som dos pequenos passos de Lírio ecoando ao lado dos seus. Ele não sabia para onde aquilo o levaria. Não sabia quem aquela pequena garota realmente era, nem o que encontraria ao conhecer a mãe dela. Mas, pela primeira vez em anos, seu coração parecia desperto. Olhou para a presilha de cabelo ainda em sua mão. O plástico gasto brilhava fracamente sob o sol da manhã. De alguma forma, era a coisa mais valiosa que alguém já havia lhe oferecido. O apartamento ficava no terceiro andar de um prédio antigo, com pintura descascada e corrimões enferrujados. O corredor tinha um leve cheiro de carpete úmido e arroz fervendo. Christian seguiu Lírio pela estreita escadaria, ainda segurando firme sua pequena mão, sem saber exatamente para onde estavam indo, apenas que precisava continuar. Na porta, Lírio puxou uma pequena chave de sua mochila e destrancou-a. Com a confiança de quem já havia feito isso muitas vezes antes, Lírio empurrou a porta e entrou. Por dentro, o ambiente era escuro, as janelas estavam embaçadas de poeira. Um cobertor fino estava dobrado sobre o velho sofá. Alguns brinquedos repousavam no canto da sala e desenhos estavam cuidadosamente presos às paredes. No centro do cômodo, deitada de costas no sofá gasto, havia uma mulher. Sua pele era pálida e o cabelo dourado estava preso para trás em um coque baixo e cansado. Ela virou a cabeça devagar. Ao som da porta se abrindo, Christian parou, como se congelado. Rebecca? Sua voz saiu baixa, incrédula. A mulher piscou, tentando se sentar. Christian Blake. Ela sussurrou. O tempo pareceu parar naquele instante. Seu rosto estava mais fino agora, os olhos marcados pela exaustão. Mas ainda os mesmos olhos de avelã, ainda a mesma garota que um dia o fez acreditar em magia. Lírio correu até a mãe e envolveu os braços ao redor de sua cintura. Mamãe, disse orgulhosa, eu encontrei ele. Os lábios de Rebecca tremeram. Encontrou quem? Lírio se virou e apontou. Meu papai, eu disse que ele viria. Christian permaneceu imóvel. O ar da sala parecia mais denso. Ele olhou novamente para Rebecca, mas dessa vez não como a mulher à sua frente, e sim através das memórias confusas que voltavam com força. Tinha chovido naquele dia. Ele se lembrava. Estava na biblioteca da universidade, com um ramalhete de rosas vermelhas em uma mão e uma pequena caixa embrulhada na outra. Esperou por horas naquela mesa de canto onde ela sempre lia. Mandou mensagens, ligou, procurou por ela em todos os lugares. Quando estava prestes a ir embora, a viu atravessando a rua sob o aguaceiro, parada nas sombras. Seus olhos se encontraram por um segundo, e então ela se virou e correu. Ele nunca mais a viu. No dia seguinte, ela deixou uma carta dobrada na caixa de correio. Um adeus silencioso. Sem explicações, apenas 4 linhas. Sinto muito. Queria que o mundo fosse diferente. Por favor, não me espere. Seja quem você nasceu para ser. Não olhe para trás. Ele chorou. A única vez que se lembrava de ter chorado como adulto. 2 meses depois, ainda de coração partido, aceitou o empurrão da mãe para estudar fora do país. E agora? Anos mais tarde, ali ela estava. Eu não sabia se algum dia ia te ver de novo, Christian disse a voz baixa. Os olhos de Rebecca se encheram d'água. Eu nunca quis sair daquele jeito, ela murmurou. Eu não podia deixar você ver o que eu estava passando. Christian deu um passo à frente. Por que, Rebecca? Ela engoliu seco. Depois que meu pai morreu, tudo desmoronou. Minha mãe adoeceu. Contas do hospital, remédios. Eu tive que abandonar a faculdade, trabalhar em tempo integral, dormir no chão de quartos emprestados. Achei que, se eu ficasse, só ia te arrastar comigo. E sua família, eles nunca aceitariam alguém como eu. Você podia ter me contado. Eu tinha vergonha, ela sussurrou. Fez uma pausa, respirando fundo. Depois, conheci alguém. Ele disse que ajudaria com as contas se eu me casasse com ele. Mas era mentira. Ele bebia, batia. Quando descobri que estava grávida, soube que precisava fugir. A garganta de Christian apertou. Ele olhou para Lírio, olhos brilhantes, inocente, inconsciente da tempestade que a trouxera ao mundo.
Ela não é minha, disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para os outros. Rebecca balançou a cabeça. Não, mas ela é a melhor coisa que eu já fiz. Christian lentamente tirou algo do bolso. Era a pequena presilha de cabelo, a que Lírio havia lhe entregue horas antes. Eu te dei isso, ele murmurou, no dia em que planejei te dizer o que sentia. Rebecca arfou, levando a mão à boca. Você ainda tem isso? Ele assentiu. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Rebecca. Claro, aqui está a continuação da cena, organizada em parágrafos com o texto revisado em português fluente, mantendo o estilo emocional e intimista da narrativa. Quando a manhã finalmente chegou, a luz filtrando-se pelas cortinas parecia mais suave, mais gentil. Christian ainda estava sentado na poltrona ao lado da cama, os olhos semicerrados pelo cansaço, mas vigilantes. Rebecca dormia, enfim, o peito subindo e descendo de forma mais calma. Lírio, como que sentindo a tensão se dissolver no ar, ainda dormia profundamente em sua cama com o coelhinho apertado contra o peito. Christian levantou-se devagar, esticando os ombros tensos. Pegou o copo d'água que deixara na mesinha de cabeceira e checou a temperatura dela com as costas da mão. Estava mais fria. Aquilo era um alívio tão imenso quanto silencioso. Mais tarde, quando Rebecca despertou, os olhos ainda enevoados, ela encontrou Christian sentado no chão, encostado na parede, lendo um artigo impresso com anotações feitas à mão. Ela piscou, surpresa. Você dormiu aqui? Perguntou, a voz rouca. Ele sorriu levemente, dobrando o papel. Acho que cochilei. Você está melhor? Ela assentiu, os olhos enchendo-se de um tipo de gratidão que palavras não sabiam carregar. Quis falar, mas ele balançou a cabeça gentilmente. Não precisa agora, só descansa. Ela obedeceu, encostando-se nos travesseiros. Pela primeira vez desde que chegaram ali, seus olhos não pareciam estar fugindo de si mesma. Naquela tarde, Christian levou Lírio para o jardim. Mostrou a ela as flores que cresciam junto ao muro de Hera, a pequena fonte de pedra onde passarinhos vinham beber água. Ela ouviu tudo com a atenção solene de uma criança que entende que tudo, até a menor coisa, pode ter importância. Minha mamãe vai sarar? Ela perguntou de repente, ajoelhada na grama, plantando o coelho de pelúcia como se fosse uma semente. Christian se agachou ao lado dela, sem pressa de responder. Eu não sei, disse com honestidade, mas a gente vai fazer tudo o que puder, e ela tem você, e agora tem a mim também. Lírio olhou para ele, estudando seus olhos, e então assentiu com a mesma gravidade com que uma criança assina um pacto invisível. Depois voltou a brincar, cantando baixinho uma música sem melodia. À noite, Rebecca o esperava sentada no sofá da sala de estar, coberta por um xale leve. As luzes estavam baixas e o ambiente finalmente parecia acolher o calor humano que há anos faltava. Você sempre foi assim? Ela perguntou, quando ele se aproximou. Assim como? Capaz de fazer o impossível parecer cotidiano. Ele sorriu, sentando-se ao lado dela. Não, eu era só um executivo obcecado por controle. Até que uma menina de 4 anos me entregou um prendedor de cabelo de plástico e me pediu ajuda para a mãe. Ela riu, um som frágil, quase estranho em seus próprios lábios. Eu devia ter te procurado antes, disse baixando os olhos. Não importa mais o antes, respondeu ele. Só o agora e o que a gente faz com isso. Eles ficaram em silêncio. Depois Rebecca falou. Eu não tenho muito tempo. Christian fechou os olhos, assentindo devagar. Eu sei, ela virou o rosto para ele, mas eu tenho algo que vale mais que tempo. O quê? Você e Lírio, e a chance, mesmo que pequena, de deixar algo bom para trás. Ele segurou sua mão, e pela primeira vez desde que Rebecca voltara à vida dele, eles não falaram do passado, nem do que doía, apenas do que ainda podia florescer. Claro. Aqui está o trecho que você enviou, revisado e reestruturado em parágrafos fluentes em português, mantendo o tom sensível, emocional e cinematográfico da narrativa. O sol mal começava a nascer quando Christian permaneceu na cozinha, segurando uma pequena escova de cabelo rosa em uma mão e uma fita azul na outra.
Lírio estava sentada pacientemente sobre um banquinho à sua frente, as perninhas balançando, os cachos dourados ainda bagunçados do sono. Ok, murmurou ele para si mesmo. Quão difícil isso pode ser? Lírio riu. Você está fazendo de trás para frente, papai. Ele piscou confuso. Estou? Ela assentiu com solenidade. O laço vai por cima, não por baixo. Christian suspirou em derrota e se agachou ao lado dela. Negócio fechado. Mas você vai ter que me ensinar de novo amanhã. Ela se inclinou e beijou sua bochecha. Ok. 20 minutos depois, eles entravam de mãos dadas pelas portas da Pequenos Pinheiros pré-escola. O corredor cheirava a giz de cera e cola em bastão, e as paredes estavam cobertas por pinturas com os dedos e animais feitos de papel colorido. Crianças sorriam e puxavam seus pais, mochilas quicando em ombros minúsculos. Christian, com 1,90 m de altura e vestindo um blazer azul marinho impecável, parecia completamente deslocado. Rebecca queria ter ido, mas a noite anterior havia sido difícil. Náuseas e exaustão a mantiveram presa à cama. Christian dissera a ela para descansar, prometendo que cuidaria de tudo. Agora, de pé dentro da sala de aula, ele não tinha tanta certeza disso. Uma mulher de blusa florida se aproximou com uma prancheta e um sorriso caloroso. Olá, eu sou a Sra. Howard, e você deve ser... Ela olhou de Christian para Lírio, que segurava firme a mão do pai. Ele fez um aceno respeitoso. Christian Blake, eu sou... Pausou, olhando para baixo. Lírio apertava ainda mais seus dedos. Sou o pai dela. O sorriso da Sra. Howard se alargou. Maravilhoso. Bem-vindos, senhor. Blake. Do outro lado da sala, Christian ouviu alguns murmúrios. Um grupo de pais havia se virado. Um deles apontou discretamente em sua direção. Ele reconheceu aquele olhar, já o tinha visto em tapetes vermelhos, reuniões de diretoria, capas de revistas brilhantes. Mas, dessa vez, aquilo não incomodou. Ele olhou para Lírio e sorriu. Ela sussurrou. Eles estão falando da gente? Christian ajoelhou-se à altura dela. Talvez, mas também somos legais demais para ignorarem, certo? Ela sorriu de volta. Certo. Depois de ajudá-la a pendurar o casaco num gancho com seu nome. Lírio é... Ele beijou o topo da cabeça dela e prometeu que estaria esperando do lado de fora no fim do dia. Ela acenou e correu até a estação de colorir, suas tranças saltando atrás de si. No carro, Christian ficou sentado por um longo tempo antes de ligar o motor. Seu coração estava cheio de uma forma que ele não esperava. Mais tarde naquele dia, após uma tarde silenciosa de trabalho em seu escritório, ele encontrou uma surpresa sobre a mesa. Era um desenho. Linhas bagunçadas de giz de cera, cores vibrantes. 3 figuras de palito embaixo de um grande sol amarelo. Um deles usava gravata e óculos. Outro, cabelo curto e espetado com um lenço azul. O menor usava uma coroa feita de corações. Acima deles, com letras grandes e trêmulas, estava uma única palavra. Papai. Ele olhou para aquele desenho não por 1 minuto, nem por 1 hora, mas pelo resto do dia. Não emoldurou, não postou, apenas deixou ali, sobre a mesa, e cada vez que olhava para aquilo sentia algo mudar dentro de si, não como um terremoto, mas como o chão finalmente se acomodando depois de uma longa, longa tempestade. Passara a vida inteira construindo torres de sucesso. Agora, com uma foto de giz de cera e uma garotinha que acreditava nele completamente, ele percebeu que finalmente estava construindo um lar. A sala do hospital estava silenciosa, banhada pela luz pálida do sol da tarde filtrando-se pelas persianas semicerradas. Máquinas apitavam suavemente ao fundo, monitorando os ritmos frágeis da vida. Rebecca deitava imóvel, o rosto pálido, o corpo enfraquecido após o 5º ciclo de quimioterapia. Ela mal tocara a sopa que Christian trouxera mais cedo. Ele estava sentado ao lado dela, os dedos levemente entrelaçados aos dela. Seus olhos, outrora afiados, agora carregavam o peso de noites sem dormir e orações não ditas. A sala, estéril e branca, parecia uma antessala entre a esperança e a perda. Rebecca mexeu-se um pouco. Os lábios tremeram. Se algo acontecer comigo. A voz era quase um sussurro. Promete para mim que não vai deixar a Lírio crescer sentindo-se sozinha. A garganta de Christian apertou. Ele se inclinou, apertando a mão dela.
Nada vai acontecer, disse suavemente, embora a voz tremesse, porque eu vou estar lá a cada passo do caminho. Ela sorriu com tristeza. Você não pode prometer isso. Mas posso prometer isso, ele disse levantando-se. Alcançou o bolso interno do casaco e retirou uma pequena caixa de veludo. A sala pareceu se dissolver ao redor. Devagar, Christian ajoelhou-se ao lado da cama, os joelhos pressionando contra o frio do piso de azulejos, o coração batendo mais alto que as máquinas ao redor. Rebeca, disse ele, abrindo a caixinha para revelar um anel simples e elegante. Casa comigo. Não por pena, não porque estou com medo, mas porque eu amo você, porque eu escolho você. Todos os dias, deixa eu te amar do jeito que você merece ser amada. Os olhos de Rebeca se encheram imediatamente. Ela olhou para o homem à sua frente, forte, claro, vulnerável, de uma forma que jamais esperara ver. Ainda assim, sua voz trincou sob o peso do medo. Eu sou uma mulher doente, Christian, sussurrou. Eu não posso te dar uma vida perfeita. Christian levou a mão dela até o próprio peito e pressionou com ternura. Então deixa eu ser aquele que cuida de você. Você e Lírio. Vocês já me curaram. As partes de mim que eu nem sabia que estavam quebradas. Ela piscou rapidamente, lutando contra a enchente que ameaçava vir. Do outro lado da sala, Lírio estava sentada numa pequena cadeirinha de plástico, desenhando com intensa concentração. Riu baixinho, o cabelo brilhando sob a luz, completamente alheia à gravidade que se desenrolava atrás dela. Rebeca olhou para a filha, para aquele pequeno milagre que, de algum modo, havia criado entre tempestades e silêncios. Ela olhou para a razão pela qual havia lutado tanto para continuar viva. Lírio ergueu o olhar, encontrou os olhos da mãe e sorriu. Aquele sorriso, inocente, inteiro, cheio de confiança. Foi o que fez Rebeca voltar os olhos para Christian. Sua voz tremeu, mas a resposta foi clara. Sim, ela disse com os olhos brilhando. Sim, eu caso com você. Christian não comemorou com risos ou palavras altas. Apenas exalou, como se o mundo todo estivesse prendendo a respiração junto com ele. Levantou-se, beijou os nós dos dedos dela, depois sua testa. Não precisaram dizer mais nada. Naquele pequeno quarto, no meio da dor e da incerteza, tinham feito algo real. Um voto. Não por perfeição, mas por presença. Não por dias fáceis, mas por enfrentar juntos cada dia difícil. A primavera chegou cedo naquele ano. Rebeca permanecia junto à janela da sala banhada de sol, observando as ondulações suaves do lago cintilarem sob a brisa morna. Sua pele voltara a ter cor, aquecida, saudável. As bochechas agora traziam o rubor de uma força renovada. Seu cabelo, ainda curto, começava a crescer em ondas suaves, no mesmo tom dourado que um dia emoldurou seu rosto. Quando o médico disse que o tumor havia encolhido e não apresentava sinais de metástase, ela não chorou. Apenas fechou os olhos e pela primeira vez em anos respirou sem medo. Esperaram mais algumas semanas para ter certeza. Então planejaram o casamento. Foi realizado numa manhã de sábado, no final de maio, à beira da propriedade do lago de Christian. O céu parecia pintado em aquarela, azul suave, salpicado de nuvens tão leves que não ousavam fazer sombra. Lírios brancos floresciam ao longo do caminho até o arco, as pétalas dançando na brisa como se elas também celebrassem. Christian estava sob o arco floral, vestindo um terno cinza claro, sem gravata, as mãos apertadas na frente do corpo enquanto observava a casa, o coração batendo na garganta. Então as portas se abriram. Rebeca apareceu, pés descalços sobre o pátio de pedra, o vestido de seda sussurrando em torno dos tornozelos. Seu cabelo, preso de lado com a antiga presilha de cristal, parecia mais radiante pelo significado do que pelo brilho. Os olhos dela encontraram os dele, e naquele instante tudo mais desapareceu. Ela caminhava lentamente, com o lírio à frente, espalhando punhados de pétalas de rosa branca pelo caminho com teatralidade encantadora. Os convidados, apenas um pequeno grupo de amigos íntimos e os médicos que ajudaram a salvá-la, observavam com sorrisos serenos e olhos marejados. Quando Rebeca alcançou Christian, ele segurou suas mãos como se fossem sagradas. Nenhum dos dois olhou para o celebrante. Os olhos não se desviaram um do outro.
Falaram seus votos suavemente, em vozes que tremiam, não de medo, mas de certeza. Christian foi o primeiro. Eu te encontrei quando já não tinha nada, e você me deu tudo. Rebeca sorriu, os olhos brilhando. Você me viu quando nem eu me reconhecia, e me amou assim mesmo. Esse amor foi o que me trouxe de volta. Quando o celebrante finalmente disse: você pode beijar a noiva, Christian não hesitou. Beijou-a com reverência e alegria. O tipo de beijo que diz: obrigado por sobreviver, obrigado por ficar, obrigado por dizer sim. Lírio pulou e bateu palmas, gritando. Eles conseguiram! E em algum lugar ao longe o lago brilhou como se também estivesse aplaudindo. O casamento não foi grande, mas foi perfeito, porque não se tratava de lustres ou champanhe. Tratava-se de 3 pessoas que, um dia, estiveram quebradas em caminhos diferentes, finalmente encontrando o caminho de volta umas às outras e escolhendo todos os dias estar juntas. Um ano depois, o mundo parecia diferente. Não porque o horizonte tivesse mudado, ou os mercados que Christian um dia acompanhou tivessem parado, mas porque a vida deles encontrara um novo ritmo, um cheio de riso, suavidade e algo mais profundo do que qualquer sucesso poderia oferecer-se. Nos últimos 12 meses, a força de Rebeca voltara como a primavera depois de um inverno cruel. Sua energia renasceu. Suas bochechas brilhavam com saúde. O lenço que ela costumava usar dera lugar a cachos curtos e dourados, beijados pelo sol. Seu sorriso, leve, livre, tornara-se a moldura diária daquela nova vida. Lírio havia crescido. Estava mais alta, a voz mais curiosa, a imaginação mais vívida. Falava meio em inglês, meio em fantasia, criando histórias de castelos, dragões e pais mágicos que salvavam o dia. Seu cabelo vivia preso em tranças tortas, balançando a cada pulo. Juntos, os 3 viajaram pela Europa. Em Paris, Lírio alimentou os pássaros no Sena e riu do francês terrível de Christian. Em Florença, Rebeca ficou parada diante de antigas pinturas e chorou, porque pela primeira vez estava viva o suficiente para vê-las. Em Santorini, assistiram a um pôr-do-sol tão radiante que esqueceram de tirar fotos. O destino final foi um resort à beira-mar, escondido numa ilha grega, longe dos turistas, longe do barulho. Apenas o som das ondas e, de tempos em tempos, o riso distante de outro viajante. Naquela noite, eles se deitaram lado a lado sobre uma espreguiçadeira de madeira feita para 2, mas de alguma forma acomodava 3. Rebeca repousava contra o peito de Christian, suas pernas douradas pelo sol estendidas à frente. Lírio se encaixava entre eles, a pequena cabeça subindo e descendo suavemente com a respiração da mãe. O sol se punha ao fundo, pintando o céu com tons de âmbar quente e coral suave. A brisa trazia o perfume do mar misturado com algo doce, talvez madressilva, vindo dos penhascos acima. Christian beijou a têmpora de Rebeca, a voz quase um sussurro. É isso, a vida que eu nunca soube que precisava. Rebeca entrelaçou os dedos aos dele. E tudo começou, disse ela com a voz cheia de encantamento, com uma garotinha e um pequeno grampo de cabelo de plástico. Lírio riu, os olhos fechados num sorriso de travessura. Eu disse que comprei o melhor pai do mundo. Eles sorriram em silêncio. Não foi o riso das piadas, foi aquele que vem quando o coração encontra paz. Ficaram assim enquanto a luz desaparecia e as estrelas começavam a espiar, uma a uma. Sem pressa, sem planos, apenas sendo, apenas respirando. Mais tarde chutaram as sandálias e desceram para a beira-mar. A areia ainda quente guardava a memória do sol do dia. As ondas lambiam suavemente seus tornozelos enquanto caminhavam juntos. Christian de um lado, Rebeca do outro, e Lírio saltitando entre eles, segurando ambas as mãos. De repente ela se soltou e correu à frente, girando em círculos, o vestido ondulando, a risada subindo como música no ar da noite. Christian e Rebeca seguiram mais devagar, lado a lado, os dedos ainda entrelaçados. Ela o olhou. Sabe, eu costumava pensar que a vida tinha passado por mim. Ele sorriu. E eu achava que tinha tudo, até perceber que não tinha nada que realmente importava. Seus olhares se encontraram, e nenhuma outra palavra foi necessária. Quando a lua subiu mais alto, os 3 correram pela areia.
As pegadas iam desaparecendo na maré. Os risos de Lírio ecoavam com o vento da costa. A risada de Rebeca se uniu à dela, e Christian, o homem que antes era conhecido pelo silêncio, sorriu mais alto que ambas. Eles não eram perfeitos, não compartilhavam o mesmo sangue, mas compartilhavam tudo o que realmente conta: amor, escolha, cura. Porque um lar não é feito de paredes, mas de pessoas que se recusam a soltar sua mão quando mais importa. No fim, o mundo continuou girando. Os mercados subiram e caíram. O tempo seguiu em frente. Mas naquela praia, sob aquele céu, uma pequena garota que um dia tentou comprar um pai agora tinha uma família que nunca precisou ser comprada, porque o amor já a tinha escolhido. Obrigado por acompanhar essa jornada de cura, esperança e o tipo de amor que escolhe você mesmo quando a vida não o faz. Se esta história tocou seu coração, se ela te lembrou que família nem sempre é feita de sangue, mas dos corações que escolhem ficar. Ah tá. Então convidamos você a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se em Narrativas de Amor para mais narrativas comoventes e reais que nos lembram do que realmente importa. Ative as notificações para não perder nenhuma história que talvez mude seu dia ou seu coração. E lembre-se, às vezes o menor gesto de coragem, como oferecer um simples grampo de cabelo, pode abrir a porta para uma nova vida. Nos vemos na próxima história.